Segundo pesquisa do Pew Research, a Coreia do Sul lidera o ranking mundial de rejeição à China, com 81% dos entrevistados declarando não gostar do país. Esse dado é de 2022, mas em 2025, a Coreia do Sul ainda está entre os países com mais antipatia pela China. Os sul-coreanos realmente não gostam da China. Se você também não gosta da China, inscreva-se no canal. Hoje vamos falar sobre esse assunto. Sim, analisando os números globais, a simpatia pela China cresceu em relação ao passado. Pesquisa do Pew Research indica que, em 2022, a Covid-19 fez a simpatia global pela China cair ao menor nível. Na pesquisa de 2025, 36% foram registrados, 5 pontos a mais que em 2024, e a antipatia caiu de 61% para 54%. Os resultados indicam que países de renda média e baixa preferem a China em comparação aos de alta renda devido aos investimentos e esforços diplomáticos chineses focados na África e América Latina. 2 países não gostam especialmente da China: Coreia do Sul e Japão. O destaque é a forte aversão dos jovens dos anos 2000 e 2010 à China, com antipatia 13 pontos percentuais maior que a das gerações anteriores. Esse índice de 81% nunca ocorreu, nem nas piores tensões entre Coreia e Japão. Esse nível de rejeição é praticamente semelhante ao que temos em relação à Coreia do Norte. Claro, talvez seja porque o comportamento deles é parecido com o da Coreia do Norte. De qualquer forma, o sentimento anti-China na Coreia ficou muito mais forte nos últimos 10 anos. Como especialistas dizem, e vocês sabem, antes da década de 2010, a imagem da China era muito boa. Antes de Xi Jinping assumir, a imagem era de um bobo. Por isso, muitos diziam que era preciso aprender chinês. Após Xi Jinping assumir o poder e a China adotar postura expansionista, a percepção sobre o país piorou gradualmente. O maior ponto de virada foi a instalação do Terminal High Altitude Area Defense na Coreia do Sul em 2016. O governo sul-coreano, junto aos Estados Unidos da América, instalou o Terminal High Altitude Area Defense para se proteger das ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. No entanto, a China interpretou isso como uma medida militar direcionada contra eles. A China, publicamente, expressou preocupações diplomáticas, dizendo que isso poderia prejudicar a estabilidade na Península Coreana, mas, na prática, iniciou medidas de retaliação não oficiais e abrangentes contra a Coreia do Sul. A indústria cultural foi o primeiro setor afetado. O governo chinês impôs o Hallyu Ban, proibindo conteúdos coreanos. Assim, K-dramas, K-pop e anúncios de cosméticos coreanos sumiram da China de um dia para o outro. Celebridades coreanas foram excluídas de programas chineses e produtos coreanos como cosméticos e roupas tinham o desembaraço aduaneiro atrasado ou eram rejeitados sem explicação. Além disso, as retaliações econômicas também se intensificaram. O exemplo mais representativo foi o Grupo Lotte. Como retaliação pela oferta do terreno para o Terminal High Altitude Area Defense, as lojas do Lotte Mart em toda a China foram repetidamente obrigadas a suspender as operações sob pretextos como auditorias fiscais, inspeções sanitárias e verificações de segurança contra incêndio. No final, o Lotte acabou se retirando completamente do mercado chinês. O prejuízo estimado foi de mais de 1 trilhão de won, vendas de automóveis, celulares e cosméticos coreanos caíram, e empresas exportadoras tiveram grandes prejuízos. Além dessa pressão econômica, um movimento de boicote aos produtos coreanos se espalhou dentro da China. Nas redes sociais chinesas, muitos dizem que a Coreia é marionete dos Estados Unidos da América, e comprar produtos coreanos seria trair a China. Grandes redes de varejo retiraram produtos coreanos, e houve muitos cancelamentos de viagens para a Coreia. O problema é que esse período de esfriamento entre a Coreia e a China, que começou assim, não terminou como um simples conflito diplomático de curto prazo. Mesmo após 9 anos desde o incidente do Terminal High Altitude Area Defense, a China ainda não suspendeu explicitamente o bloqueio cultural contra a Coreia. Embora oficialmente se fale em restaurar as relações, na prática, a transmissão de conteúdos coreanos na China continua restrita, e projetos de filmes ou dramas em coprodução entre Coreia e China praticamente pararam. Em 2023, a mídia estatal chinesa continuou pressionando a Coreia do Sul sobre o Terminal High Altitude Area Defense, acusando o país de apoiar os Estados Unidos da América e ameaçar a segurança da China, o que aumentou rapidamente o sentimento anti-China entre os sul-coreanos. Isso ocorreu pois, além da retaliação econômica, o governo chinês manteve diplomacia ameaçadora e interferiu nos assuntos internos da Coreia. Funcionários do Ministério das Relações Exteriores da China ameaçaram a Coreia do Sul, dizendo que, sem a retirada do Terminal High Altitude Area Defense, haveria consequências negativas nas relações bilaterais. Essas declarações feriram o orgulho nacional, e uma onda de indignação tomou conta da opinião pública, questionando por que deveríamos precisar da permissão da China.
No final das contas, o incidente do Terminal High Altitude Area Defense não foi apenas um evento militar, mas tornou-se um ponto de virada que mudou completamente a estrutura de percepção da sociedade sul-coreana. A China antes era vista como um grande mercado parceiro, mas depois passou a ser considerada um vizinho perigoso e ameaçador. Desde o Terminal High Altitude Area Defense, em 2016, a afinidade com a China despencou e nunca mais se recuperou. Pelo contrário, tem piorado ainda mais entre as gerações mais jovens. Enquanto a China tratar o Terminal High Altitude Area Defense como carta política e manter postura ambígua, sem aliviar sanções, a desconfiança e antipatia dos sul-coreanos persistirão. Acima de tudo, essa postura coercitiva da China continua até hoje. Recentemente, foi aprovada a introdução de submarinos nucleares na Coreia do Sul. Com isso, o problema é que, a partir daqui, a China começou a interferir. A China alertou a Coreia do Sul sobre submarinos nucleares, exigindo respeito ao compromisso de não proliferação nuclear. Na verdade, para a Coreia do Sul, isso é algo inacreditável. Somos um país soberano. Então por que pedir permissão à China para fazer submarinos nucleares? Eles fabricam 10 de uma vez. Por que não podemos fazer os nossos? A Coreia do Sul vê o crescimento militar da China como ameaça. Atualmente, a China está expandindo sua força naval e aérea, mostrando claramente sua intenção de garantir a hegemonia regional. A China instalou estruturas artificiais no Mar Amarelo, mostrando ambição de torná-lo território próprio. A China segue provocando a Coreia do Sul. Até agosto de 2025, aviões militares chineses invadiram a zona de defesa aérea sul-coreana 60 vezes. Desde 2023, essas incursões na zona de identificação de defesa aérea aumentaram significativamente. Em média, estão ocorrendo cerca de 2 invasões por semana. Até setembro de 2025, navios de guerra chineses estiveram nas águas da Coreia do Sul, cerca de 260 vezes. A China amplia sua influência unindo espaço aéreo e marítimo. O avanço continua. O crescimento da indústria chinesa intensificou a entrada de produtos baratos, impactando fortemente a economia e a opinião pública da Coreia do Sul. Até o início dos anos 2000, a China era vista como fábrica do mundo, focada em montagem ou produção barata. Mas após 2010, isso mudou totalmente. O governo chinês acelerou suas indústrias com grandes subsídios e apoio político, conquistando participação em setores como eletrônicos, aço, energia solar, baterias, construção naval, têxteis e displays, antes dominados pela Coreia do Sul. O problema não era só a concorrência, mas uma ofensiva agressiva de preços baixos, quase dumping. Empresas chinesas, com apoio do governo, venderam produtos abaixo do custo, desestabilizando o mercado mundial e levando à queda das empresas sul-coreanas que não reagiram. Pequenas e médias empresas têxteis, de componentes, petróleo e químicas faliram. E o otimismo com o crescimento junto à China sumiu. O roubo de tecnologia pela China intensificou a indignação dos sul-coreanos. Casos em que a China não apenas imitava tecnologias, mas também extraía tecnologias essenciais da Coreia do Sul, sob o pretexto de criar empresas conjuntas, tornaram-se frequentes. Engenheiros que trabalhavam em indústrias de ponta como semicondutores, displays e baterias de segunda geração foram recrutados pela China, resultando no vazamento de tecnologia. Depois disso, produtos semelhantes começaram a aparecer como sendo de fabricação chinesa. E isso se repetiu várias vezes. A China incluiu leis que obrigam empresas estrangeiras a transferirem tecnologia, forçando empresas sul-coreanas a cederem suas tecnologias ao entrarem no mercado chinês. Nesse processo, os sul-coreanos passaram a perceber fortemente que a abordagem da China, que se apresentava como cooperação, na verdade era uma exploração econômica. Isso afetou a economia, aumentou ameaças à segurança e o sentimento anti-China. A China aumentou sua presença militar perto da Península Coreana e provocou navios de guerra sul-coreanos em Socotra-Rock e Yeodo. A China manteve envolvimento constante nos assuntos internos da Coreia, agindo como país superior. Quando a Coreia apoiava os Estados Unidos da América ou divergia da China em temas internacionais, a mídia estatal chinesa e o Ministério das Relações Exteriores pediam que o país agisse com cautela e equilíbrio por ser pequeno. Essa atitude fez com que os sul-coreanos se sentissem desrespeitados, e o sentimento popular foi se agravando cada vez mais. O aumento do sentimento anti-China na Coreia se deve à postura autoritária e arrogante do governo chinês. A China, confiando em sua influência diplomática, tratou a Coreia do Sul como um país pequeno a ser controlado, não como igual. Declarações e ações que lembram a antiga relação de tributo continuaram acontecendo, e isso foi profundamente ofensivo para os sul-coreanos.
Declarações do Ministério das Relações Exteriores da China, como retirem o terminal High Altitude Area Defense e se apoiarem os Estados Unidos da América pagarão o preço, pareciam ameaças, não diálogo diplomático. A mídia estatal chinesa zombou dizendo que a Coreia do Sul está sob influência dos Estados Unidos da América e não toma decisões próprias. A arrogância feriu o orgulho do povo sul-coreano e a antipatia virou ódio. O maior problema é que essa atitude continua igual até hoje. A China usa o terminal High Altitude Area Defense para interferir na defesa sul-coreana. Agradece diplomaticamente, mas segue criticando o país internamente. Na verdade, desde o governo de Xi Jinping, a diplomacia da China ficou ainda mais agressiva e a diplomacia baseada na força em relação aos países vizinhos se tornou algo comum. Os sul-coreanos, ao verem esse comportamento, ficaram convencidos de que a China não vai mudar. O sentimento anti-China tornou-se uma tendência estrutural que marca metade de uma geração. Para mudar isso, a China precisaria abandonar a postura coercitiva e adotar uma diplomacia de respeito mútuo, o que hoje parece improvável. Pelo contrário, a China está atribuindo sua crise econômica interna a fatores externos e fortalecendo a coesão do regime com declarações agressivas contra os países vizinhos. Se isso continuar, o sentimento anti-China na Coreia vai se intensificar e virar políticas anti-China. No fim das contas, a raiva da Coreia vem da arrogância da China. E enquanto a China não mudar essa postura por conta própria, esse abismo emocional só tende a se aprofundar ainda mais. O sentimento anti-China deve crescer. O que acham da China? Comentem suas opiniões. Por hoje é isso. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.